Continuando a nossa roda de conversa, né? E para aí que possamos fechar com chave de ouro, vamos chamar o Marco Aurélio Almada. Almada é graduado em Administração de Empresas, possui MBA executivo em Finanças pelo IBMEC e imersões em Gestão Estratégica de Custos pela Universidade Batista de Oklahoma, no ZEWA, e em Monitoramento e Avaliação de Projetos pela Sociedade Alemã para a Cooperação Internacional na Alemanha. Atualmente é diretor-presidente do Centro Cooperativo Sicoob, que é composto pela Confederação, Banco Cooperativo, Seguradora e demais entidades que formam o terceiro grau do Sicoob. Preside ainda a Confederação Internacional dos Bancos Populares, com sede em Bruxelas, na Bélgica. Trazendo relatos e exigências sobre a governança cooperativa, com a palavra Marco Aurélio Almada. Prazer, Almada, a palavra é sua. Alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Antônio Cláudio, aí pela introdução, e me coloca muita responsabilidade. Queria também saudar o Ronaldo, presidente da cooperativa, agradecer pelo convite, a Regina, a Susan, todas aquelas pessoas que nós conversamos um pouquinho sobre como poderia ser esse momento, né? Queria agradecer a todos vocês. Antônio Cláudio, eu fiquei pensando, né, o que eu poderia falar sobre governança corporativa e cooperativa depois das feras que me antecederam. E não ser repetitivo, né? Porque o quarto a falar fica com esse desafio de falar alguma coisa que pode agregar valor ao tema, não sendo repetitivo. E aí eu lembrei que a cooperativa nasceu na Justiça do Trabalho, né? E resolvi, então, fazer uma conversa com você, sem PowerPoint, é só prosa mesmo, mas para homenagear todos os advogados presentes, fazer uma análise teleológica do tema. Quais são os motivos que levam a governança a ser exigida, como o Romeu colocou aí, porque nós estamos tendo exigências crescentes de organização da nossa governança, e qual é o fim último esperado para uma boa governança? Então, as origens, os princípios, os motivos, os porquês, os praquês dessa coisa toda que a gente está estruturando aí e que nós estamos colocando o nome desse negócio de governança corporativa e cooperativa. E o tema principal que a gente tem de colocar na mesa, se o assunto é uma abordagem teleológica, é o seguinte: governança existe porque existe poder no exercício das atividades de qualquer empresa. O que nós estamos querendo fazer quando a gente discute governança, Antônio Cláudio, é disciplinar o exercício do poder de tal maneira que os incumbentes usem o poder para fazer aquilo que é certo e sejam impedidos pelo sistema montado de fazer aquilo que é errado. Então, veja bem, para nós termos um papo reto sobre governança, a gente tem que falar sobre poder. E é exatamente a partir deste debate que a gente caracteriza a primeira diferença que há entre uma cooperativa e uma empresa convencional. Porque na empresa convencional a gente não precisa discutir muito poder, não, porque o poder está definido na posse do capital. Eu tenho 50% mais um das cotas, ou 50% mais um das ações, eu sou o dono do poder e eu uso o poder do jeito que eu quiser. Eu não tenho de ter um acesso democrático ao poder. Tá certo? Então, no cooperativismo, o tema poder ele sempre começa, e aí o Romeu tirou de letra, começa na Assembleia. Não importa o tanto de capital que cada cooperado tem, ali na Assembleia vale um processo democrático. O Romeu falou muito bem dos 7 princípios do cooperativismo, vale o processo democrático, é uma pessoa, um voto, e alguém aspirando liderar aquele grupo de pessoas para construir uma cooperativa e gerar determinados benefícios para aquele grupo de pessoas. E aí faz uma discussão e a pessoa ela é eleita para um mandato, né? E ela forma uma chapa que vai ajudá-lo a exercer o poder ali. Então, veja, enquanto o debate de governança corporativa numa empresa, no IBGC, por exemplo, começa já com pressuposto que o detentor do poder está definido, porque
o que o define é 50% mais um das ações. No cooperativismo, começa um pouquinho atrás. Começa na discussão de quem vai ser o incumbente de exercer poder dentro daquele contexto e daquela sociedade cooperativa. E essa pessoa fica com o poder, se for aquele Estado bruto, original da 5764, né, que nós tínhamos aquela governança monística, o organizador da chapa era o presidente, convidava as pessoas prestigiadas na comunidade para ser conselheiro de administração, indicava os membros do conselho fiscal, ele ficava numa condição de exercer livremente o poder, porque ninguém o questionaria de nada, são todos amigos. Estamos todos aqui, né, considerando que é todo mundo gente muito boa, né? E de fato, esse modelo, às vezes, funciona quando as pessoas envolvidas são gente muito boa mesmo. Mas tem hora que a tentação, Antônio Cláudio, de tirar proveito da posição, ela cresce, né? Eu mesmo já fui no aniversário de um presidente de cooperativa e, quando eu cheguei lá, o garçom e os copeiros que estavam servindo todo mundo eram funcionários da cooperativa, que estavam lá de noite à disposição do presidente da cooperativa, com a festa privada dele. Então, o que ocorreu ali? Ele é o presidente, não tem ninguém para questionar, ele usa a estrutura, e usar a estrutura e exercer o poder do jeito que ele acha bacana. E se nós fôssemos apresentar aqui uma relação de usos inadequados de poder, nós teríamos aqui eventos que aconteceram em cooperativas grandes, cooperativas médias, cooperativas pequenas e cooperativas muito pequenas que, eventualmente, alguém teve algum desvio no exercício do poder. Então, quando o assunto é governança corporativa, o primeiro tema que a gente tem que colocar na mesa é o seguinte: pessoal, como é que nós vamos fazer para organizar o exercício de poder aqui na nossa cooperativa? De forma que as pessoas tenham poder suficiente para fazer o certo. O que é o certo? É a intenção do associado que elegeu aquele grupo. Ele elege o grupo com uma determinada intenção de ter algum tipo de benefício, que, em geral, é o objeto social da própria cooperativa. Mas, uma vez constituída essa eleição, o primeiro desafio, o órgão que recebe o poder, o órgão receptor daquela porção de poder, é sempre o Conselho de Administração. Então, a governança começa na Assembleia, pode ser uma Assembleia por delegados, pode ser uma Assembleia por cooperados, mas o que a Assembleia faz é fazer o seguinte: olha, nós precisamos de alguém para tocar isso aqui, nós vamos dar poder para esse órgão. Esse órgão é o Conselho de Administração. E, durante muito tempo, sobretudo no período da vigência da 5764, a cooperativa tinha duas escolhas principais. A primeira era o seguinte: desse conselho aqui de administração, que só vai ter o conselho de administração, tem o conselho fiscal porque é obrigatório, mas nós vamos tirar membros executivos de dentro do conselho. E aí, normalmente, a cooperativa pegava os conselheiros e elegia um presidente, um vice-presidente e um secretário, que eram membros do conselho, que tinha atribuição de fazer a pauta do conselho, que dirigia a reunião do conselho. Portanto, esse modelo monístico, ele não tem a capacidade de pedir a prestação de conta de quem está no dia a dia tomando os atos da administração, tá certo? Então, assim, a primeira coisa que precisava fazer para organizar o exercício do poder é ter uma turma que é a dona do poder, dando atribuições a alguém para exercer o poder, para que essa turma que é dona do poder possa cobrar de quem exerce o poder. Então, os fundamentos por trás dessa coisa toda é essa, tá? Bom, mas só que no nosso caso é um pouquinho mais complicado, viu, Antônio Cláudio, colegas que me assistem? O nosso caso das cooperativas financeiras, é um pouquinho mais complicado que o caso de uma cooperativa de produção, uma cooperativa de educação, uma cooperativa de consumo. Por quê? Porque administrar recurso público é mandato conferido a nós, autorização conferida a nós pela autoridade monetária. Então, veja,
quando a pessoa é escolhida pela Assembleia, ela não assume apenas com o ato de ser escolhida as suas funções, seja no Conselho de Administração, seja no Conselho Fiscal, seja na diretoria. Por quê? Porque administrar dinheiro dos outros é algo que é monopólio da administração do Banco Central, e o Banco Central fala quem pode e quem não pode participar desse processo. E no momento em que o Banco Central entra no jogo, a gente fica com dois desafios de governança. O desafio número 1 da governança é o desafio cooperativo. O desafio cooperativo da governança é criar uma coalizão de comando legitimada pela Assembleia, que gere uma estabilidade e uma harmonia no grupo gestor, de tal forma que eles possam, por essa estabilidade, por essa harmonia, estruturar o empreendimento cooperativo, contratando pessoas, tomando decisões, de forma que ele possa, com a estrutura criada, alcançar os seus objetivos. Já o Banco Central ele vai determinar o seguinte: olha, como há conflito de interesses, em qualquer exercício de poder há conflito de interesses, eu, como regulador, coloco algumas condições para que esta entidade que eu autorizo a funcionar possa, de fato, funcionar. E aí a gente vai ter o conselho que tem de cuidar da coalizão de comando, né? Porque se o conselho não tiver aprovação do cooperado, a próxima eleição ele está fora. Então, ele fica o tempo todo administrando a cooperativa para que ele, inclusive, satisfaça o interesse do cooperado e seja reeleito. Isso é uma função, claro, de quem é eleito democraticamente. Mas, do outro lado, eu tenho de atender o regulador. E aí o regulador é muito especializado nessa coisa de disciplinar o exercício do poder. E ele fala o seguinte: olha, para você organizar a sua governança, você vai ter de cuidar de 4 pilares que, se atendido, a tendência é o poder ser utilizado da melhor maneira possível. E esse pessoal aí do Romeu e tal, eles gostam muito de estudar lá nos Estados Unidos, eles estão lá na Basileia e tal, eles falam muito em inglês, né? Então, o primeiro pilar é o seguinte: a gente precisa montar um esquema com o Balance and Check System. Tem de ter um sistema de pesos e contrapesos, que significa que tem de ter gente que está executando as coisas, e tem que ter gente para controlar, gente para tomar conta. A gente precisa, para cada função de exercício do poder, ter em volta dela um sistema de pesos e contrapesos, de tal maneira que quem usa o poder faça o certo e não faça o errado. Tá certo? Então, se a gente não debater segregação de função, a gente também não está debatendo a organização de um corpo de pessoas para o exercício do poder. Então, o primeiro desafio é a segregação de função. E o Banco Central fica discutindo qual que é a segregação de função para cada momento que o cooperativismo vive. Então, no primeiro momento, cooperativas maiores têm que separar conselho de administração da diretoria executiva. Pode ter até dois membros do conselho de administração no executivo, desde que não seja o presidente se separar. O que é isso aí? O início de um processo de pesos e contrapesos. Olha, a cooperativa ele tem de passar por uma auditoria externa, tem de passar por uma auditoria cooperativa. O que é isso aí? Eu criando um mecanismo para que quem exerce o poder saiba que, se fizer bobagem, vai ser pego. E, se for pego, vai ter consequência. A tendência é a pessoa querer trabalhar direito, porque existiu no entorno dele um sistema de consequências, né? Que são, claro, estimulados por esse sistema de pesos e contrapesos. O outro princípio, o Romeu passou por ele também, do accountability, né? Precisa haver uma noção de responsabilidade para o exercício das funções em cada um dos cargos que são desempenhados no contexto da governança. Lembrando aqui, nós estamos falando da Assembleia, estamos falando do Conselho de Administração, estamos falando do Conselho Fiscal, estamos falando da diretoria executiva. Então, há um esquadro de responsabilidade que precisa ser bem definido para cada um desse grupo, e todo mundo é obrigado a prestar conta. Então, funciona assim: o administrador tem de prestar conta para o Conselho Fiscal, tem de prestar conta para o Conselho de Administração.
O Conselho de Administração tem de prestar conta para a Assembleia. Tem responsabilidade da Assembleia, tem responsabilidade do Conselho de Administração e tem responsabilidade da diretoria executiva e tem responsabilidade diferente do Conselho Fiscal. Bom, se eu vou fazendo isso, vocês estão percebendo que a gente está fazendo um esquema tático de organização das pessoas para que o poder possa ser bem exercido. É um esquema tático. Você que está na defesa, você está no meio de campo, você está no ataque. E aqui nós vamos funcionar dessa... E a regra do jogo é essa, a regra é clara. Né? Então, quando a gente vai estudando, Antônio Cláudio, as normas do Banco Central, vocês vão ver lá um tanto de política que o Conselho tem de aprovar. O que as políticas estão fazendo? Estão atribuindo responsabilidades. Tem de aprovar o RAS, tem de falar qual é o apetite de risco daquela cooperativa, tem de falar qual é a política de recursos humanos, tem de falar qual é a política de gestão de uma porção de coisas dentro da cooperativa, porque as responsabilidades elas precisam ser assumidas pelas pessoas e as pessoas devem, naturalmente, prestar conta daquilo que ela fez, do exercício do poder que ela fez, em função da responsabilidade que ela recebeu. Né? E isso é algo que a gente vai tendo uma certa dificuldade, né? Quando a gente vai entrando para um esquema de uma governança mais profissionalizada, mais técnica, mais montada para que, de fato, o poder seja exercido, dando chance da cooperativa de ter sucesso e minimizando ao máximo os eventos que possam levá-la ao fracasso. Né? A intenção é essa. Né? Então, veja, a gente vai dando forma a essa coisa porque tem segregação de função, tem pesos e contrapesos, tem definição e atribuição e assunção de responsabilidades pelas pessoas que fazem parte do órgão. Né? Então, a gente tem, em cooperativa, algumas pessoas que são eleitas para o conselho porque têm peso na comunidade. E acham que é uma coisa prestigiosa fazer parte do conselho, porque são pessoas de fato de expressão. Eu sou. Mas, quando elas sentam naquela cadeira, elas assumiram uma responsabilidade. E como aquilo não é uma cooperativa solta, é uma cooperativa regulada, supervisionada pelo Banco Central, existe uma instância superior à cooperativa que há de cobrar das pessoas pelo exercício da responsabilidade que foi assumida por ela. Né? Então, a gente tem no direito aí um negócio que todo administrador de cooperativa tinha que ter em conta, que chama responsabilidade objetiva. A cooperativa deu errado. Deu errado porque alguém fez uma operação que não devia ter sido feita, essa operação se frustrou e a cooperativa deu errado. O conselheiro, que foi eleito porque tem muito prestígio, não participou da decisão que deu errado, só que ele tem o dever em vigilando. Está implícito na contabilidade dele que ele tinha de vigiar, não vigiou, ele tem a responsabilidade assumida por presunção. E aí vai o juiz e fala, você é culpado. Vai lá o pessoal do processo administrativo do Banco Central e fala, você é culpado, mas eu nem sabia. Não sabia, mas devia saber, porque para assumir aquela função, você aceitou uma determinada carga de responsabilidade. Tá? É um outro pilar importante para esse processo de administração do poder ficar em pé, é o pilar do disclosure, né? Da transparência. Os atos de administração precisam ser dados transparência. Então, a diretoria tem de dar transparência do que faz para o Conselho e para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal e o Conselho de Administração têm de dar transparência daquilo que eles fizeram para a Assembleia, para que possa haver uma avaliação que o grupo que exerce o poder agiu no melhor interesse da cooperativa e alcançou os resultados pretendidos pelo dono da cooperativa, que se faz presente na Assembleia. E se deu alguma coisa errada, ficar claro que deu errado por causa do jogo, e não por causa de má intenção, ou de dificuldades, ou de desvios, coisas desse tipo. Tá? E o quarto pilar, e aí o pessoal do Banco Central tem um carinho pelo quarto pilar, Antônio Cláudio,
mas assim, é um carinho enorme, é o pilar do compliance. Se tem norma instituída relacionada à autorização de funcionamento daquela instituição financeira, a norma tem que ser cumprida, tá? Se tem a norma e a norma não foi cumprida, a responsabilidade é de quem aceitou o mandato, certo? Então, quando a gente faz isso, né, a gente reúne um grupo de pessoas, a Assembleia se reúne pela via democrática, ela elege um conselho de administração. Esse conselho de administração ele é organizado de forma a garantir segregação de função, a garantir o accountability, o disclosure, o compliance. A gente tem uma estrutura que tende a cumprir o seu objetivo. Empoderar as pessoas para que elas possam fazer aquilo que é certo e inibir a prática daquilo que não é certo nos atos de administração. Ô, Amanda, mas por que dói tanto? Esse negócio de implantar a governança técnica dói. Dói. Por que dói? Porque parece que nós estamos plantando entre as pessoas muita desconfiança. Né? Eu tenho que ficar dando transparência do que eu faço, você não confia em mim? Você não confia em mim? Você colocou o fulano para tomar conta de mim, você não confia em mim? Né? Então, há um mal-estar, né, quando a gente está naquele modelo primário, puramente cooperativo, formamos a coalizão de comando, todo mundo é amigo, né? A gente confia 100% no presidente, etc. E, de repente, fala assim, agora não, agora tem o conselho, tem a diretoria, quem está no conselho não pode estar na diretoria, tem o conselho fiscal aqui do lado, tem de ter auditoria externa, tem de ter auditoria cooperativa, os relatórios feitos têm de vir para o conselho, se tiver alguma coisa errada, as normas falam que você tem de agir, tem de corrigir e tal. Quanta desconfiança e tal. Então, por isso, há, sim, um certo mal-estar quando você sai daquele ambiente que a governança ela aconteceu de uma forma espontânea, natural, sem ter sido pensada nesses detalhes que eu acabei de tentar explicar aqui para vocês, né? Há um mal-estar. E eu falo por mim. Né? Eu fui eleito diretor-presidente do Bancob em 2009. Tomei posse em março de 2009, como presidente do Bancob. E eu era também conselheiro de administração. Então, eu tinha ali uma condição, tocava a diretoria, todos os diretores tinham comigo uma relação hierárquica, e os conselheiros de administração, a gente já tinha um presidente do conselho e eu presidente do executivo. Mas o presidente do conselho, muito amigo meu, falou assim, Almada, faz a pauta para mim. Eu ia lá e fazia a pauta da reunião. Né? Tema que não entrava, tema que entrava, aquela coisa toda. Ia para a reunião, quando a coisa começava a desandar, eu intervia, eu também era conselheiro, punha um assunto no lugar, aquela coisa toda, e ficava, eu até gostava. A minha posição, dona Cláudia, estava super legal, super confortável. Né? Aí eu tive meu primeiro mandato, tive meu segundo mandato, né, que eu entrei agora no 5º mandato. No final do segundo mandato, o pessoal falou assim, agora a gente quer uma governança mais técnica, Almada, você está fora do conselho. E o conselho vai estar estruturado aqui e vai ter meia hora de reunião reservada sem a sua presença para a gente avaliar a sua administração. Pensa num cara que ficou chateado, Antônio Cláudio. Estão desconfiando de mim? Puxa vida, eu fiz alguma coisa errada? Olha aqui o crescimento do banco, o banco cresceu. Eu assumi o Banco Sicoob, ele administrava 6 bilhões de reais. Hoje ele administra 80 bilhões de reais. O crescimento dele, graças a Deus, na minha administração, sempre foi um crescimento exponencial, acompanhando o crescimento do sistema Sicoob. Está tudo certo, as metas estão todas batidas, e esse pessoal está me pondo para fora da reunião, faz meia hora de reunião, 1 hora de reunião, eu fico lá fora esperando, não sei o que esses caras conversaram lá dentro. É chato? É. Mas aí eu fui pensar do ponto de vista teleológico. Se não for assim, está errado. Eu não posso ser o dono do poder para eu fazer o que eu quiser. Alguém tem de analisar o que tem que ser feito e falar assim, Almada, você, como presidente da executiva, tem uma porção X de poder que é significativa. Mas você tem de vir cá,
você tem de prestar contas, você tem de assumir sua responsabilidade, você tem de estar em compliance. E nós vamos checar se isso está acontecendo. Ali houve um salto de qualidade na gestão do Banco Sicoob na época. Por mais que eu tenha ficado uns dias meio down, meio chateadão, né? Mas era necessário que aquilo ali, de fato, ocorresse. E de lá para cá, né, nós criamos um escritório de governança corporativa, fomos absorvendo melhores práticas de governança corporativa, Antônio Cláudio, de tal forma que, no nosso centro corporativo, os executivos têm o poder suficiente para fazer tudo o que é necessário para o Sicoob andar bem e não têm o poder para tirar benefício próprio ou para assumir riscos que não são compatíveis com os riscos que o sistema cooperativo acha que são razoáveis, né? E a gente, então, foi fazendo esse processo. Hoje, o nosso Conselho de Administração, claro, a gente está falando hoje, o CCS envolve 3.500 pessoas, então já é uma estrutura robusta. Então, o nosso Conselho de Administração ele tem o assessoramento de um conselho, de um comitê de auditoria, ele tem o assessoramento de um comitê de riscos, ele tem o assessoramento de um comitê de remuneração, ele tem o assessoramento de uma comissão de ética, ele tem o assessoramento, porque a nossa auditoria interna passou a ser um órgão auxiliar ao Conselho de Administração Fiscal. Se eu sou auditado, eu não posso ser chefe do auditor, né? Durante anos, eu fui chefe do auditor, Dona Cláudia. A auditoria interna lá reportava para mim. Aí, se a coisa é para moderar, para fazer esse sistema de balance and check system, tem de ter um órgão moderador do exercício do poder, né? Então, esse é um ponto que eu queria colocar em relevo, não sei se conseguir, né? Mas, no fundo, o que nós estamos fazendo é criando conforto para todos os envolvidos na administração da cooperativa. Ninguém fica submetido a uma situação de poder fazer uma bobagem. Alguns conseguem fazer bobagem a si mesmo, mas é um número cada vez menor de pessoas que fazem bobagem, porque a gente armou o time para a coisa funcionar de uma maneira adequada. É claro que, para isso funcionar, nós também precisamos cuidar muito da dinâmica das reuniões, né? E como nós somos uma sociedade e a coisa da contabilidade é muito séria para nós, cabe ao Conselho de Administração cuidar, com muito cuidado, carinho, dos aspectos formais que envolvem as políticas, que envolvem os apetites de risco, que envolve a definição do mandato dos executivos. Como que a gente fala o que o mandato tem de fazer? Aprovando um planejamento estratégico. É quando a gente fala a função do conselho é estratégico. O que nós estamos falando? Nós temos de discutir para onde a gente quer ir, a gente precisa colocar alguns objetivos que devam ser alcançados pelos administradores. Nós, como conselho, nós pactuamos isso entre nós, e, no caso específico nosso, eu ajudo a montar o planejamento estratégico. E até faço uma proposta para o nosso conselho de qual deveria ser o planejamento. Mas ele discute. E depois ele aprova. E quando ele aprova, eu, como diretor executivo, passo a saber o que eu tenho de fazer, quais são as metas que eu tenho de entregar, quais são os indicadores que eu tenho de atender. Então, essa é uma questão importante. O exercício estratégico do Conselho, ele passa disso. Passa quando ele aprova as decisões que envolvem políticas e apetites de risco, ele dirige a entidade cooperativa no momento em que ele aprova o seu planejamento estratégico, que tem indicadores, porque ele vai ter de cobrar para ter a accountability. Então, planejamento estratégico só com dimensão orientadora não atende 100% da necessidade da governança, porque precisa ficar muito claro para os executores o que eles têm de executar. E essa clareza ela é tanto maior quanto maior for os indicadores que foram contratados entre a executiva e o conselho de administração, né?
O responsável último pela proteção do negócio, o negócio está protegido, o grupo eleito pela Assembleia, portanto, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal são os responsáveis por proteger o empreendimento cooperativo. Agora, veja, por que ele tem tanta condição de proteger? Porque não é mais ele que executa. Quando eu executo e protejo, eu fico em conflito de interesse, você concorda? Eu executo, eu escolho para quem que vai emprestar o dinheiro. E depois eu cobro se eu emprestei o dinheiro certo. Eu fiz as duas coisas, funciona? Não. Por isso que o Conselho de Administração ele não exerce o poder das decisões ordinárias da administração, mas no processo de tomar as contas, tomar os objetivos estratégicos do administrador, ele tem o poder de descontinuar o contrato de trabalho do administrador. Ele tem esse poder, que é um poder maior do que o poder do próprio administrador. Então, ele faz a proteção do negócio, né? E ele tem de organizar uma prestação de conta para a Assembleia, o Conselho de Administração, ele primeiro aprova as contas para depois submetê-las à Assembleia, mas a aprovação última, definitiva, das contas da cooperativa acontece na Assembleia. É papel do Conselho de Administração escolher os administradores ou os diretores executivos, né? E aí algumas cooperativas adotam, vamos consultar a Assembleia sobre os diretores executivos. Tal. Não é a melhor prática. A melhor prática é o Conselho de Administração escolher executivo, porque se ele não estiver indo bem, pode demitir. Quem escolhe, demite. Tá certo? Então, a regra da moderação do exercício do poder é: você escolhe a pessoa, dá para ele o desafio na forma de indicadores que devem ser alcançados, avalia se ele alcançou aqueles indicadores da maneira correta, sem cometer nenhum tipo de desvio de função, e se ele fez tudo certo, ótimo. Até recompensa ele. Se ele não fez certo, o exercício do poder último do Conselho é demitir o sujeito, colocar outro no lugar. Né? Portanto, esse processo de avaliação de administradores é um processo que deve ser uma coisa cotidiana, corriqueira, e as pessoas encararem isso dentro de um conselho de administração com muita tranquilidade, com muita serenidade, para a coisa poder ser como ela de fato é. Como é que um conselho, então, de administração ele deve organizar a sua reunião, a sua pauta, né? Claro, ele sempre vai organizar a pauta com dois tipos de tema. O tema deliberativo, ele aprova planejamento estratégico, ele aprova política de risco de crédito, política de risco de liquidez, política de mercado, política de pessoas. Ele tem de aprovar um tanto de coisa que fixa a regra do jogo. Né? E ele também, além de fazer as aprovações, ele tem de ser informado pelo administrador. Eu lembro do disclosure. Ele tem de ser informado pelo administrador do que está sendo feito na sociedade. E ele pode concordar ou não com o que está sendo feito. Então, os itens normalmente são organizados, né, entre deliberativos e informativos. E uma boa prática para o Conselho de Administração, e aqui eu já vou terminando as minhas considerações, é gastar mais ou menos 30% do tempo para analisar o desempenho passado. Como é que foi o mês passado? Foi bem ou foi mal? Nós conseguimos ou não os nossos objetivos no mês passado? 30% do tempo. 30% do tempo, quais são os problemas que nós temos que resolver hoje? O que está enguiçado na operação? Sempre tem alguma coisa enguiçada na operação que a gente tem que discutir ali para resolver. E 40% do tempo, como é que vai ser o nosso futuro? O que nós vamos mudar do que nós estamos fazendo? O que nós vamos corrigir de rumo? Como que nós vamos construir o nosso futuro? Certo? Bom, Antônio Cláudio, eu não sei se eu contribuí muito depois de ter falado, quarta falar, pessoas que entendem muito do assunto, que trouxeram o assunto aí nos seus pormenores. Eu me ative apenas numa tentativa de explicar os porquês da coisa, né? Mas está aí a palavra com você, eu estou à disposição para alguma pergunta fácil. E as difíceis, o Romeu continua na sala, ufa.
Almada, não tenha dúvida, contribuiu muito, né? Você trouxe um pouco para a prática, né? O que os nossos colegas Romeu e Adriana Solé ontem, né? Falaram da teoria, né? Tanto você quanto o Túlio, né? Lá da DivCred, são aí, vocês trouxeram para a prática, né? Essa parte teórica, que era o objetivo que a gente queria. Pode ficar tranquilo que foi muito bem, tá? Essa sua fala, tá?